aconteceu quando os fatos revelam que aconteceu, né? Em suma, meus amigos, é isso. E o senhor Cristiano Alves devia tomar um pouco de vergonha na cara, ao invés de ficar inventando churumelas e babaquices, e ter um pouco mais de respeito com a verdade histórica. Bom, meus amigos, acabamos de ouvir aqui o final de um trecho de um vlogueiro já muito conhecido. Já falei dele aqui, ele é muito conhecido no Brasil, posso até dizer que é o mais, sem dúvidas, o maior blog de direita, né, que está no ar já desde que o blog do Conde, eu acho que já tem uns 10 anos, tem uns 10 nada, tem mais que isso. Eu acho que desde que o YouTube apareceu começou a se popularizar, né, o Conde, quer dizer, o doutor Leonardo Bruno, que é advogado, ele tem um blog no qual ele propõe, né, uma série de ideias reacionárias, né, eu posso até dizer muito reacionárias, e nós vemos aqui um ataque ao nosso blog, inclusive com termos bastante grotescos, eu diria até que muito, né, digamos, muito polidos se comparados a outros vídeos que o próprio Conde faz, né? E, de certo modo, assistindo a esse vídeo aqui, é bom perceber que, quer dizer, um vlog, né, de direita, ele reconhece, né, que existe aquele ditado, né, quando o seu adversário te ataca com mais intensidade, é porque você está no caminho certo. Então, quer dizer, se um vlog como esse do Conde, né, que é o maior vlog de direita atualmente, ele faz esse ataque ao nosso trabalho, significa que nós estamos incomodando alguém, o que é muito bom, né, uma vez que nós temos a nossa posição de classe, temos a nossa posição ideológica e o nosso lema é nenhum passo atrás. Nenhum passo atrás. Primeiro ponto aqui, né, que eu quero lembrar é que, assistindo a esse vídeo completamente, o advogado aqui que fala, né, com um tom de intensa pretensão, né, segundo ele, porque que o senhor Cristiano Alves tome vergonha na cara e tenha respeito pelos fatos. Primeiro de tudo, eu tenho que fazer uma pergunta aqui para o Conde, que, como eu a propósito também estudou direito, se o Conde sabe o que é um fato. Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer aqui. Porque fatos é uma coisa que durante todo o vídeo dele, ele em poucas oportunidades cita. De fato, há algumas verdades aqui, há alguns pontos que são verdadeiros, entretanto, eles acabam se perdendo, né, como uma gota d'água em meio a um oceano de falsidades. De falsidades que, creio eu, né, não seria por um mau caratismo do Conde, né, como ele muitas vezes acaba se referindo aos seus adversários. Porque fulano pensa assim, é porque essa pessoa é um mau caráter, é porque essa pessoa é isso, é aquilo. Não é assim. Muito provavelmente ele coloca isso aí porque o Conde, ele, de fato, é um indivíduo, digamos, que tem uma certa leitura no assunto. Isso é algo que ninguém pode negar. O problema é que as fontes que o Conde utiliza são fontes completamente unilaterais e, digamos, para qualquer debate, né, qualquer debate mais bem elaborados, são fontes insuficientes. Fontes insuficientes e que carecem, né, completamente de uma orientação, né, de um ampliamento. Por exemplo, talvez o Conde não saiba que essa semana, isso inclusive foi notificado aqui na Rússia, o FSB, ou seja, o Serviço Federal de Segurança aqui da Rússia, ele liberou, né, milhares de arquivos da época, disponibilizou, né, liberou milhares de arquivos da época soviética. Né, sempre, todo ano, eles vão liberando sempre arquivos, e os arquivos dizem exatamente o que muitos historiadores colocam, que não são esses historiadores citados pelo Conde. Né, eu fiz até uma lista aqui, uma vez que o vídeo dele tem 15 minutos, de uma série de equívocos aqui cometidos pelo Conde. A primeira delas, ele faz uma menção a historiadores, né? Porque, segundo ele, eu teria tentado, digamos,
desqualificar esses historiadores, né, aos quais ele se atém como se fossem doutrinadores, né, de direito. Eu acho que talvez o Conde ele se acostumou, né, a pegar esse ou aquele doutrinador. Vamos pegar aqui Miguel Reale Júnior, Introdução ao Estudo do Direito. Vamos pegar aqui Dalmo de Abreu Dalari, enfim, em alguma obra, né, algum manual. E ele acha que história é algo manualesco, né? Porque ele escreveu assim, então é porque isso é somente dessa forma, e todos que negam isso aqui é porque são pessoas mal intencionadas ou pessoas que estão mentindo, quando na realidade não é bem assim. Aliás, não é assim de forma alguma. A primeira coisa que o Conde faz no vídeo dele para tentar dar alguma autoridade é mencionar, ele reconhece isso, né, o que aliás já é algum progresso nos vídeos do Conde, o fato de que o Robert Conquest, por exemplo, assim como muitos outros, assim como o Richard Pipes, vamos falar aqui por enquanto do Conquest. O Conquest que trabalhou abertamente sem máscara para a inteligência britânica e depois para a inteligência americana. Ele, no caso, deixa incompleta essa informação aqui. Porque o Christian disse que ele era um agente não só britânico, como americano também, isso é um fato. Há uma série de documentos, tanto do IRD, britânico, quanto da CIA, que mostra que ele, né, prestou assistência a esses serviços. E isso, a propósito, não é uma exclusividade do Robert Conquest. Uma série de historiadores fizeram esse tipo de serviço. Fizeram esse tipo de serviço e criaram uma pseudociência chamada sovietologia. O que é sovietologia? Sovietologia, é quando os Estados Unidos eles pegam autores, né, que pretensamente são especialistas, né, na cultura russa, autores que muitas vezes não entendem fatores básicos. Entretanto, enquanto essas pessoas têm os seus padrinhos políticos, têm os seus padrinhos econômicos, essas pessoas evidentemente vão publicar aquilo que interessa ao governo americano. Esses pretensos sovietólogos, que já foram inclusive denunciados por acadêmicos americanos, né, inclusive acadêmicos sem qualquer relação com o comunismo, inclusive até acadêmicos críticos da União Soviética, como é o caso, por exemplo, do Noam Chomsky, como é o caso do professor Dr. Michael Parenti, ele próprio, a propósito, que assim como eu, já foi um anticomunista, né, mas ele começou a verificar uma série de incoerências nessas pretensas pesquisas desses sovietólogos. E o Conde desenvolve a seguinte linha de raciocínio. Não, porque eles tinham acesso a esses dados porque eles eram desses serviços de inteligência. Quer dizer, o Conde, ao mesmo tempo que ele tenta desqualificar o que ele chama de serviço de inteligência soviético, né? Porque o NKVD era uma polícia política. Qualquer polícia, ela é política, uma vez que ela está comprometida com os interesses de um determinado Estado, porque se fosse assim não seria polícia, seria uma milícia. Se bem que na União Soviética tinha milícia, né? Seria um bando, seria uma gangue. Talvez só gangues não são comprometidas também com política a propósito, né? Com a política desse ou daquele líder de gangue. Então, ou seja, ele ao mesmo tempo que ele tenta desqualificar autores, né, como por exemplo o caso do Sidney e da Beatrice Webb, que pegaram informações com o NKVD, ele ao mesmo tempo passa, né, a mão na cabeça de autores que pegaram desinformação da CIA. Desinformação da CIA. E por que a CIA teria interesse em desenvolver toda uma escola de historiadores anticomunistas? Isso é muito fácil. É muito fácil de entender o porquê. Basta pesquisar, por exemplo, em uma obra chamada Quem Pagou a Conta, de Frances Stoner Saunders, no qual ela denuncia, né, como a CIA patrocinou intelectuais, tanto de esquerda quanto de direita, em sua
guerra de informação, guerra de propaganda contra a União Soviética. A guerra de informação não é nenhum conceito, né, criado por comunistas malvados, né, ou por comunistas eminentemente mentirosos, como muitas vezes o senhor Conde gosta de colocar. Não, ela é um conceito que pertence que é inerente à arte da guerra. Se você lê a obra A Arte da Guerra de Sun Tzu, que a propósito foi um dos primeiros livros de filosofia que eu li, né? Eu, aliás, posso dizer que, nesse sentido, eu tenho uma base muito boa, né? Porque a minha literatura filosófica começou com Um Príncipe, posso dizer que foi o primeiro livro de um filósofo que eu li, depois passando por Marx, né, o Manifesto Comunista, e depois por Sun Tzu, né, um grande estrategista. Me arrependo, né, de não, fico ainda devendo ter lido, fico ainda devendo Clausewitz, né, e Suvorov, né, a arte para vencer, a ciência da vitória, né, Nauka Побеждать, a ciência de vencer. E é absolutamente normal que um exército, ele querendo derrotar o outro exército, procura, né, ganhar, claro, tanto a confiança dos seus soldados, quanto instigar o medo, instigar a desconfiança, instigar a dúvida nos soldados do inimigo. E a CIA atuou exatamente dessa forma. Aliás, a CIA, ela contou com uma imensa vantagem em relação ao KGB, assim como também ao NKVD, por uma razão muito simples. Porque a CIA, ela atuava de modo tanto centralizado quanto também descentralizado. Muitas operações da CIA, inclusive operações de desinformação, eram patrocinados por patronos que tinham dinheiro, por grandes capitalistas, né, que, motivados a lutar contra o comunismo, patrocinavam esse ou aquele artista, esse ou aquele escritor, esse ou aquele filósofo, para que esse escrevesse exatamente coisas negativas sobre a União Soviética. E isso, claro, né, envolvia uma série de métodos, inclusive ditas informações de dissidentes. Não é? O Conde, que leu o Viktor Kravchenko, né, assim como também autores como Richard Pipes, se você consultar as fontes que eles utilizam, né, assim como você pode, por exemplo, recorrer também a Anne Applebaum, você vai ver que a maioria dessas fontes são fontes de dissidentes, e como ele próprio, a propósito, reconhece no vídeo. Fontes, né, de relatos de dissidentes, é algo manipulável ao bel prazer daquele que tem os dissidentes em seu território. Por uma razão muito simples. Quando uma pessoa vai para um outro país com o intuito de se estabelecer naquele país, sem querer voltar para o seu país de origem, né, por N motivos, então essa pessoa precisa de uma autorização para permanecer no território desse país. E para essa pessoa receber esse tipo de autorização, um dos melhores argumentos que essa pessoa pode dar é aquela de que foi perseguido politicamente. Nem sempre essas pessoas têm uma razão concreta para isso. E aí é onde entra a parte da criatividade. Aí é quando você vai dizer que no país no qual você vivia, você era perseguido pelas suas razões políticas, né? Você foi perseguido porque fez um vídeo no YouTube, ou porque tinha uma determinada orientação sexual, ou por isso ou por aquilo. E aí, claro, você precisa ser convincente, porque senão, se você não for convincente, para que eles vão querer dar, né, um visto, uma cidadania para você? Não, você precisa ser convincente. E nada melhor, né, do que fontes na guerra cultural dos Estados Unidos contra a União Soviética do que esses dissidentes. E exatamente por isso que os Estados Unidos recebeu, durante o final da Segunda Guerra, por exemplo, milhares de colaboradores do nazismo. Inclusive nomes como, por exemplo, o açougueiro, né, o açougueiro Ivan Demjanjuk, também conhecido como Ivan o Terrível, açougueiro de Treblinka. Um nazista que foi acolhido em território americano simplesmente com o intuito de atacar e difamar o comunismo.
Quer dizer, é esse tipo de fonte, ô Conde, no qual você se baseia na sua guerra cultural contra o comunismo? É essa a sua fonte imparcial? Você acredita mesmo em fonte imparcial? Você também acredita que o Papai Noel vai te visitar, né? que o Papai Noel Yakut, né? Com os seus chifres vai aparecer na porta da sua casa para deixar os presentinhos na noite de Ano Novo? Você acredita mesmo em fonte imparcial? Isso não existe, isso é uma completa abstração. Quer dizer, o Conde ele utiliza argumentos primários, né, para atacar o nosso trabalho aqui, né, como se o trabalho dele fosse um trabalho imparcial, o que não é. Como o nosso trabalho também não é imparcial. E aqui nós nunca escondemos isso. E o fato de não ser um trabalho imparcial não significa que isso aqui seja um trabalho de mentira, né, como ele alega, né, no seu vídeo, de forma absolutamente irresponsável. Aqui não há nenhum tipo de mentira, aqui há muita pesquisa. Pesquisa, inclusive, autores aos quais você, Conde, não tem acesso, seja pela sua limitação idiomática, seja pela sua falta de vontade de ver algo além daquilo que você defende, né, que é uma coisa que nós não temos medo aqui. Eu comecei, né, os meus estudos sobre história lendo autores anticomunistas. Lendo livros como, por exemplo, como os do Viktor Suvorov, né, que eu tenho até ainda hoje no Brasil, O Exército Vermelho por Dentro, que é um livro pseudo-histórico, né, um livro, você vê algumas verdades, mas algumas coisas até do ponto de vista lógico, são absolutamente fúteis. Né, de chegar a dizer que nos exames de tiro, né, para verificar a qualidade dos atiradores do Exército Vermelho, eles colocavam um sniper para poder mostrar um bom resultado para um general. É uma coisa completamente sem noção. Ele chega, né, a ignorar o fato, né, de que muitos autores, que inclusive trabalharam para a própria CIA, eles falam da guerra de propaganda, eles falam como a CIA utilizou-se de fontes, né, inverídicas, utilizou-se de todos os meios de propaganda para causar a subversão na Europa Oriental, como, por exemplo, o Reinhard Gerler. Né? O Reinhard Gerler, que foi o diretor da Rádio Europa Livre, uma rádio fundada pela CIA em plena Alemanha Ocidental. Reinhard Gerler, a propósito, que também era conhecido como Lobo Cinzento de Hitler. Ele que era um nazista convicto, né, cooptado pela CIA, e que, através da Rádio Europa Livre, dirigiu toda uma propaganda ferrenha contra a Europa Oriental. Isso é o que você entende como fonte parcial, Conde? A gente nem precisa ir tão longe, né? Nem precisa voltar tantos anos no tempo para ter noção do que é uma guerra de propaganda. O que são esses fatos que o Conde cita no vídeo dele? Eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Por exemplo, se você buscar em alguns vídeos, se você buscar em algumas fontes de notícia da internet, você vai encontrar notícias absolutamente inverídicas que dizem respeito à Rússia, como, por exemplo, o mito dos campos de concentração para homossexuais na Chechênia. Quer dizer, o que a Rússia vai estar se preocupando em estar criando campo de concentração para baitola? É uma coisa absolutamente sem noção, sem lógica alguma. Esses campos de concentração existem? Ótimo. Me dê o nome dos campos. Me dê o nome de pelo menos um campo, por favor. Me dê o nome de pelo menos um. Um nome não, me dê um sobrenome de pelo menos um desses prisioneiros, desses campos de concentração. Até hoje, né, eu que colaboro com algumas agências de notícia do Brasil, já conversei com alguns ativistas do movimento dos homossexuais, né, já conversei com pervertidos sexuais militantes,
E eles em nenhum momento foram capazes de citar pelo menos um sobrenome. Ah, não, esse aqui é o Zherkov, né? Esse Zherkov está lá no campo de concentração, tal, tal e tal, com mais outros 100 homossexuais na Chechênia. Sequer isso, né, eles foram capazes de fornecer. Aí você vai verificar a fonte disso aí. Qual é a fonte? É um jornal de liberais chamado Novaya Gazeta, né, ou seja, Nova Gazeta, e fontes apócrifas, notícias apócrifas. E se isso acontece hoje, a propósito, né, em pleno século XXI, imagine isso aí nos anos 30. Então, quer dizer, que credibilidade que tem essas ditas testemunhas que o Conde, né, faz questão de apresentar como se fosse alguma verdade. Até mesmo dissidentes, se você estudar, por exemplo, os relatos que os dissidentes costumavam afirmar, você vai ver que eles são contraditórios. Você que já deve ter estudado direito penal sabe muito bem que uma das melhores formas, né, de se pegar um mentiroso é na contradição. Vamos ver, por exemplo, o que o Mikhail Baryshnikov, ele que era bailarino, dizia sobre a União Soviética, e o que o Rudolf Nureyev, né, que era também dissidente, dizia sobre a União Soviética. Lembrando que o Rudolf Nureyev também era um refugiado político. Né? Ele que era homossexual, morreu de AIDS, como aconteceu, né, aconteceu e acontece a muitos homossexuais. E você vê que o Rudolf Nureyev, né, mesmo ele tendo, digamos, seus problemas pessoais, seus problemas políticos com o sistema soviético, nunca foi antissoviético, né, no mesmo nível, por exemplo, do Mikhail Baryshnikov. Vamos comparar o que diz, por exemplo, né, o Alexander Solzhenitsyn sobre a União Soviética com o que diz o Eduard Limonov, né, sobre a União Soviética. Você percebe, né, relatos completamente diferentes. O Eduard Limonov, que a propósito foi expulso da União Soviética, mas ainda assim, com todos os seus problemas, nunca foi um antissoviético. Então, ou seja, essa história de falar, né, não, porque aquilo que o NKVD fornece é falso, mas o que esse refugiado diz aqui é verdadeiro. É um argumento completamente infantil, né, completamente sem noção. É algo completamente primário.